Eu acho que foi aquilo que esperava, sinceramente. Acho que tivemos uma ampla discussão, com o envolvimento dos partidos políticos, todos, tenho que dizer isto, sobretudo da parte do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, uma participação muito próxima, com a apresentação de propostas concretas, com discussão de casos concretos, enfim, depois participação dos municípios, participação das associações de bares da cidade do Porto e, portanto, eu acho que a discussão está feita, o regulamento está pronto. É óbvio que, como qualquer regulamento, que procura equilibrar, as opiniões polarizadas dizem sempre que a lógica do equilíbrio está errada, porque já sabemos, porque a polarização entre municípios de um lado e estabelecimentos do outro torna difícil aqueles que querem equilibrar as duas coisas. Portanto, eu acho que este regulamento procura equilibrar, muito sinceramente. Acho que cria uma maior granularidade do ponto de vista daquilo que são as regras e aquilo que é o convívio dos estabelecimentos com as pessoas e, portanto, há aqui um trabalho de campo do ponto de vista de percebermos artéria a artéria aquilo que é a densidade habitacional do ponto de vista de cidade e daí termos definido 3 zonas. Nestas 3 zonas termos definido horários diferentes e termos definido regras diferentes. É evidente que nada disto resolve o problema de fundo e o problema de fundo é como é que se reduz o impacto negativo da noite, quando esse impacto negativo não é aquilo que acontece dentro do estabelecimento, é aquilo que acontece fora do estabelecimento. Esta é a questão-chave. E isto, enfim, eu posso, numa lógica do éter, perceber a vereadora Hilda Figueiredo, que é a lógica do éter, e, portanto, propor-me que eu tenha boates na zona da Asperela, parece-me um bocado surreal, para não me rir diretamente. Ou propor-me outra vez a zona da noite, na zona industrial, com tudo aquilo que nós sabemos do que aconteceu na zona industrial no passado da cidade do Porto, em que nós guetizamos a noite e, de certo modo, colocamos a noite distante daquilo que é a cidade. Portanto, eu acho que hoje, felizmente, temos uma noite com muito menos problemas que tínhamos no passado, e é importante dar nota disto. Uma noite que tem muito menos problemas, apesar de tudo, muito menos problemas, do ponto de vista daquilo que é segurança. Do ponto de vista daquilo que é a visão que as pessoas têm da noite da cidade. Eu acho que a cidade hoje convive muito melhor com a noite do que convivia no passado. Temos um problema de espaço público que está ligado ao consumo, e a palavra-chave é consumo de bebidas alcoólicas em espaço público, onde nós não temos qualquer intervenção. Portanto, a Câmara do Porto o que fez foi reduzir os horários dos estabelecimentos que fazem venda de bebidas alcoólicas, mas não permitir que os estabelecimentos comerciais, discotecas, bares, façam venda para fora, com exceção das esplanadas, mas tudo o resto é permitido. Quer dizer, qualquer portuense que venha de casa, que passe um supermercado, que traga uma garrafa de vodka e que venha... Isso vai continuar... Enfim, nós vamos lá. Os recursos são limitados e, portanto, nós não podemos ter um polícia ao lado de cada portuense, não é? Portanto, acredito que não é esse o princípio, nem eu defendo um Estado policial em que por trás de cada portuense tenhamos um polícia, um fiscal por trás das pessoas. Portanto, eu acho que é muito importante 2 coisas, que é algo que nós queremos iniciar e um bocado no sentido daquilo que falei com a vereadora do Bloco de Esquerda, que é a noite tem que ser gerida, se calhar, de maneira diferente. E isso não é o papel do regulamento da Movida, é o papel do diretor da Movida, que são coisas completamente diferentes, que é um papel holístico de gestão da noite, de intervenção na noite, de proposta ao município de políticas que depois são transversais a diferentes áreas do ponto de vista daquilo que é a gestão da noite. Isso é uma questão diferente. Portanto, eu acho que nós vamos ter que intervir aí, do ponto de vista de políticas de sensibilização, perfeitamente de acordo, do ponto de vista de políticas de educação, que nós já temos vindo a fazer do ponto de vista de formação, ou seja, nós pela primeira vez tivemos estabelecimentos noturnos nas ações de formação do comércio, que era algo que não tínhamos, e fizemos do ponto de vista do álcool e da política de álcool, do ponto de vista de procurar sensibilizar os estabelecimentos do ponto de vista daquilo que deve ser uma política, enfim, adequada do ponto de vista de venda de álcool, sobretudo aos mais jovens, e portanto estamos a fazer esse trabalho, que é o trabalho mais difícil. A fiscalização vamos reforçá-la, vamos ser muito intolerantes relativamente
à venda ambulante de bebidas na zona da Movida. Agora, como devem compreender, isto é extremamente complicado. É óbvio que isto é fácil eu dizer, é mais difícil de implementar, porque se os vendedores ambulantes forem para diferentes zonas da cidade e andarem a vender e as pessoas forem lá comprar e trouxerem para a zona da Movida, nós não vamos resolver o problema. E, portanto, há aqui um papel cívico também, repare, quer dizer, eu sinceramente acho que as pessoas têm que se habituar também um bocadinho a ajudar-nos a resolver o problema que são de todos, portanto. Uma das coisas que os moradores mais pediam eram as campanhas de sensibilização. Quando a autarquia diz que está a estudar, que está a fazer noutras cidades, quando é que é possível ter essas campanhas na rua? E repare, nós já fizemos várias campanhas de sensibilização. Repare que. Cidades, por exemplo, onde há cartazes. Certo. Eu sei, mas repara, mas há cartazes e há depois também educação cívica. Certo? Porquê é que não se fala de educação cívica dessas cidades e dessas pessoas que têm um sentido de comunidade que nós não temos? Porquê é que nós não temos este sentido de comunidade? Porquê é que as pessoas olham para o cartaz e esquecem o cartaz? Os problemas não se resolvem com cartazes. Os problemas resolvem-se com mudança de atitudes. E as pessoas têm que ter uma atitude diferente. Não é? E, portanto, é muito fácil agora ficar a dizer, eu vou encher isto de cartazes. Epá, as pessoas não ouvem, não ligam para os cartazes. As pessoas não têm este princípio de comunidade. Portugal não tem, infelizmente, este princípio de comunidade em vários aspectos da nossa vida. Vários aspectos da nossa vida. Nós penduramos-nos sempre no Estado para resolver todos os problemas e depois achamos que o Estado tem que resolver tudo. Portanto, tem que prender as pessoas que deitam lixo. Não estou pessimista, estou muito realista. O que eu acho é que isto é um trabalho mais difícil do que parece. Porque isto implica interagir em vários aspectos. Implica campanhas de sensibilização, mas implica campanhas de educação. Implica que os jovens que estão cá na cidade percebam, e sobretudo os estudantes que estão cá na cidade, que muitos deles não são portugueses, muitos deles não são do Porto, percebam que têm que respeitar a cidade do Porto do ponto de vista das suas horas de lazer. E têm que perceber que não podem ter o tipo de atitudes que têm. Isto não é uma lógica paternalista, nem é um generation gap. Eu tenho uma filha com 22 anos. É uma questão de educação. É uma questão de convívio com o resto da cidade. E as pessoas têm que se habituar a ter este tipo. Portanto, e nós temos que educar, temos que ter campanhas de sensibilização, acho que é um bocado isso que temos que fazer. Temos que também do ponto de vista dos estabelecimentos, ter uma lógica diferente, e por isso é que nós também penalizamos agora as sanções aos estabelecimentos, para que eles também percebam que a partir de agora o furar das regras vai ter penalizações muito mais fortes. As coimas subiram enormemente e também nos dá a nós o poder de retirar licenças, que era algo que nós pedíamos há muito tempo do ponto de vista do regulamento, que nos desse a hipótese de um estabelecimento que de forma reiterada não cumpre aquilo que é o compromisso que tem com a cidade, não pode exercer a sua atividade na cidade do Porto. Portanto, eu não estou nada pessimista, eu sou realista. Quer dizer, portanto, eu também acho que o Governo Central tem que intervir nisto de uma vez por todas. Claro, porque repare, nós falamos de centralização e dessas coisas todas, não é? Mas depois o Governo não dá ao município poder de intervenção naquilo que é o aspecto fundamental dos municípios, que se chama espaço público. Porquê é que é o Governo da República que tem que decidir a questão do consumo em espaço público? Porquê é que não são os municípios que dizem nesta zona, ou naquela zona podes consumir? Porquê? Porquê é que isto tem que ser o Governo Central a decidir? Isto é uma lógica eminentemente territorial, é isso que nós pedimos. O que nós pedimos é que nos deem a nós a capacidade de fazer intervenção a esse nível. Porque sem isso vai ser muito, muito mais difícil. Portanto, quando me diz está pessimista, não, estou realisticamente ciente da dificuldade de fazer isto tudo com um enquadramento legal que permite que qualquer pessoa na cidade do Porto, às 3 da manhã, esteja a beber em plena rua, com 4 amigos, em qualquer sítio da cidade. E como deve compreender, não é a polícia que vai resolver o problema, porque a polícia não pode estar às 4 da manhã em todas as ruas da cidade, em todos os sítios, porque todos nós percebemos isso quando foi a questão do Covid, em que a juventude se instalava em determinados sítios, fazia barulho, a polícia chegava, eles fugiam de um sítio e iam para o outro. Portanto, não é solução. Não é esse o caminho. E, portanto, eu acho que este regulamento, sinceramente, é um aspecto, é uma melhoria clara do ponto de vista do que é o regulamento anterior. A etapa seguinte é olharmos para o diretor da Movida numa lógica, como eu vos disse, mais abrangente, mais holística,
numa lógica de gestão da noite, como existem em outras cidades europeias, chamados o czar da noite, chamamos assim. Não gosto muito do termo czar, mas o gestor da noite, entre aspas, que permita fazer esta gestão de políticas diferentes do ponto de vista de consumo de estupefacientes, do ponto de vista daquilo que é, por exemplo, os problemas que nós temos tido na noite, do ponto de vista de assédio, claramente, na noite, e, portanto, problemas que temos tido a esse nível também, e temos que gerir e temos que criar condições para que, sobretudo, as mulheres, vamos ser claros, sintam que a noite de Porto é segura e que tenham zonas de segurança e que tenham sítios onde possam sentir seguras e possam, de certo modo, também manifestar de forma livre aquilo que são os problemas que têm em determinados estabelecimentos da cidade. Portanto, tudo isso tem que fazer parte de uma gestão da noite. Este regulamento entronca numa parte muito específica disto, que é a relação dos estabelecimentos de diversão com aquilo que são as zonas de habitação e os residentes nestas zonas que chamamos as zonas da Movida. Nada. Obrigado. O resto dia. Bom Natal.